Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um estudo do livro de Gênesis. Nós vamos avançar nesse livro maravilhoso, ao qual nós temos a oportunidade de entender um pouquinho da história, né? Eu tenho dito para vocês já que o livro de Gênesis, ele é um relato histórico, principalmente, primordialmente, lá para aquele povo que estava saindo do Egito, né? O povo israelita, que Moisés estava conduzindo na saída do Egito, onde Deus livrou então eles ali da escravidão com obras maravilhosas, miraculosas, espetaculares, como as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e toda a provisão que Deus estava dando para eles ali no deserto. Então, em primeiro momento, Moisés está escrevendo para esse povo, né, para que eles pudessem entender até então o que tinha acontecido com eles até ali, como que o povo chegou, né, na situação com que eles estavam. Então esse foi o grande propósito quando Moisés escreveu isso, lembrando que Moisés escreve inspirado por Deus e que isso serve para a gente também, né? Nós falamos no primeiro encontro de Gênesis que a gente, por exemplo, não saberia o porquê da vinda de Cristo e a necessidade da obra de redenção dele se a gente não soubesse que o homem caiu no Jardim do Éden, por exemplo. Então ele serve para nós também, para entendermos aonde nós estamos na história e por que tudo isso está acontecendo. Começando então lá no princípio, com a criação de todas as coisas, com a queda do homem e tudo que Deus vem agindo na história durante todo esse período. Outra coisa importante que a gente percebe aqui durante o nosso estudo, e vem percebendo já alguns desses aspectos aqui, é a estruturação desse livro, que nos mostra toda a história da criação, a história da queda do homem, a divisão dos descendentes de Deus, dos descendentes da serpente, o conflito entre essas duas descendências, o conflito que já foi predito lá no capítulo 3 de Gênesis e vai perdurar durante toda a história aí até quando Jesus vier novamente para trazer a renovação, a redenção final, aí sim, onde os filhos de Deus sairão vitoriosos e os filhos e descendentes da serpente, de Satanás, serão lançados no lago de fogo. Nós percebemos também no livro, e já passamos pelo primeiro juízo universal, que após a queda Deus determina então, que é a morte. Então todos nós, seres humanos, hoje morremos e principalmente fomos expulsos, representados por Adão do Jardim do Éden, onde tinha a árvore da vida, que nos garantiria a vida eterna. Então penso que esse foi o primeiro juízo de Deus na história, a nível universal, a nível de abranger toda a geração daquele momento e toda a raça humana aqui, né? Um segundo juízo vimos já também, a semana passada, que foi o juízo sobre o dilúvio, onde Deus executa um juízo sobre toda a terra, salvando apenas aqueles que estavam na arca, Noé, seus descendentes e os animais que ali Noé colocou na arca. Vamos ver hoje o terceiro juízo de Deus também a nível universal, ou seja, que impacta todas as nações, inclusive até nós hoje, que é a divisão das línguas, né? Deus então, diante aí do que o homem faz, já indo para a maldade, confunde as línguas dos homens e distribui eles agora em nação também. Esse é um terceiro juízo. Aí, avançando ainda na estruturação do livro de Gênesis, nós vamos ver a criação das nações, a escolha de uma nação. Deus escolhe uma nação então para que pudesse se revelar para ela, a nação de Israel, e até chegar no final do livro nós vamos passar então por toda essa história do chamado dessa nação, vindo pela pessoa de Abraão, passando pelos patriarcas Isaac, Jacó e José, até chegar no Egito, que era aquele ponto, na verdade é um ponto um pouco antes, porque já tinham se passado 400 anos, mas até o ponto onde essa nação vai para a escravidão no Egito. Na verdade vai para ir para o Egito no primeiro momento e depois se torna escravo. Lembrando que quando eles vão para o Egito, eles ainda não eram uma nação. Moisés aqui está fortalecendo a mente deles, que agora eles seriam uma nação, teriam uma terra. Os 5 livros que Moisés escreve, né?
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio formam então a constituição dessa nação, as leis, né? Para você ser uma nação, basicamente é isso, né? Você ser soberano, ter uma terra e ter leis que regem aquele local. Então, é o que Moisés está preparando aqui para que eles se tornassem uma nação. Começando no livro de Gênesis, mostrando todo o relato até onde eles chegaram no Egito. Isso tudo é legal a gente ter em mente para que quando a gente estude o livro de Gênesis, a gente tenha essas aplicações. Pense que naquele momento ali, o que está sendo dito tem o propósito de fortalecer aquele povo que pode, dentro da sua interpretação e das aplicações práticas para aquele povo, nós tirarmos também as lições e as aplicações práticas para nós, para a nossa vida e o que Deus espera de nós. Então é legal, né, quando a gente estudar. Na verdade, isso vai valer para todos os livros bíblicos, mas aqui estou chamando a atenção nossa aqui para Gênesis, para a gente entender o propósito. E nesse capítulo, nós vamos estudar hoje o capítulo 10 e 11, e nós vamos perceber que no capítulo 10 e no capítulo 11 vai ter muito disso, né, dessa preparação do povo de Israel para as nações que eles iam encontrar ali na Terra Prometida e também para as nações que seriam inimigas deles durante muito tempo, até aliadas, mas mais as inimigas. Então, o capítulo 10 e o 11 tem esse aspecto. Nós vamos ver, por exemplo, muito sobre genealogia e talvez para a gente seja chato, né? Para que eu vou ficar estudando os descendentes de Jafé, de Cã, de Sem? Mas, de novo, tinha um propósito, né? Moisés estava escrevendo aqui para mostrar para esse povo algo específico, e é isso que nós vamos ver hoje. E tirar também, né, lições bacanas. Nós temos aqui na descendência de Sem, quando ele explora no capítulo 11, mais detalhadamente até chegar a Abraão, nós conseguimos ter marcos de datas para poder confrontar, junto com a analogia que nós vimos anteriormente até Noé, essas questões de datas, para nos dar mais ou menos uma referência de tempo. Então é bacana a gente pensar por esse lado também. Mas antes da gente começar, eu gostaria de orar com vocês para que a gente possa, na orientação de Deus e do Espírito Santo, poder tirar o maior proveito desse momento. Papai, obrigado por mais um dia. O Senhor tem nos abençoado, tem nos incentivado, tem nos dirigido a ter momentos com o Senhor diante da Tua Palavra, diante dos nossos irmãos. Muito obrigado por tudo isso. E mais uma vez também nós te pedimos que o Senhor nos dirija, tanto para estarmos aqui, mas também, principalmente, para compartilharmos da Tua Palavra. Nós necessitamos da ação do Teu Espírito Santo sobre nós. E nós clamamos por isso agora, tanto para falar quanto para entender tudo que o Senhor nos tem a ensinar. Que nós possamos guardar as Tuas verdades no nosso coração e que isso gere transformação na nossa vida. Nós temos pedido isso, Papai, sábado após sábado, pois é o que nós mais precisamos, de transformação. E mais uma vez, então, clamamos ao Senhor, transforma o nosso coração na sua imagem, na sua semelhança, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que é o grande propósito que o Senhor tem para nós e o Senhor nos chamou. Por favor, nos dirija na glória do Teu nome, nos dirija na plenitude do Teu Espírito agindo em nós, para que tudo isso seja concretizado e que também nós possamos cada vez mais contemplar o Senhor, cada vez mais conhecer a Tua verdade, conhecer os Teus caminhos, a Tua majestade, a Tua excelência, a Tua perfeição, a Tua extraordinariedade. E com isso, cresçamos cada vez mais na comunhão, na submissão e numa vida que seja cada vez mais entregue ao Senhor. Nós consagramos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, então, capítulo 10, nós vamos começar aqui dos versos 1 a 5, falando um pouquinho das descendências aí, dos descendentes dos filhos de Noé. Então, capítulo 10, começando pelo verso 1. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Jafã: Elisá, Tarsis, Quitim, Rodamim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separam em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações.
Então até aqui, né, a palavra de Deus. Nós começamos nesse primeiro bloco aqui falando dos descendentes de Jafé, só contextualizando de novo. Nós estudamos no encontro anterior o fim do dilúvio. Deus abençoa a família de Noé, pede para que eles saiam da arca, então se multipliquem, povoem a terra, né, cresçam, né, sobre a terra. E agora nós percebemos que Deus provê então a continuidade da raça humana através dos descendentes de Noé. Lembrando que no final do capítulo 9 nós temos a história de Cã, que, né, passa aquele episódio da embriaguez de Noé e Cã desonra Noé, de modo então que ele é amaldiçoado, enquanto Sem e Jafé são abençoados, e dando já a direção que é por meio da descendência de Sem que continuaria os descendentes santos, aqueles que herdariam aquela semente que Deus põe nos seus escolhidos, né, os descendentes de Deus. E agora ele vai abrir esse cenário dos descendentes desses 3 filhos de Noé. Falando desse primeiro trecho aqui, que são os filhos de Jafé, nós percebemos aqui, Jafé é o irmão do meio, né, porque o Sem é o irmão mais velho e Cã é o irmão mais novo. Sem é do meio. Interessante que ele começa com o do meio, mas é o que eu acho que menos vai estar envolvido na história, por isso que Moisés não dá tanta ênfase, né? Nós vamos perceber que eles migram no sentido da Europa, como ele fala aqui, né? Que eles foram... Por quê? Por que a gente pensa que ele vai no sentido da Europa? Porque ele fala que são povos marítimos, então eles saem ali para a beira do mar, para aquela região, provavelmente avançando ali na região da Macedônia, da Grécia, um pouquinho mais para cima da Ásia Menor. Naquela época, a gente já percebeu aqui na Bíblia que eles tinham o hábito de pôr o nome de cidades, os nomes dos seus filhos. Então a gente vê lá em Enoque, né, que deu o nome para a cidade, e eles tinham esse hábito. E a gente vê nomes aqui que podem se relacionar às cidades que surgiriam. Não quer dizer que seja uma afirmação plena, né? Se a gente for ler a Bíblia inteira, por exemplo, eu não sei se o nome de Tarsis, a gente sabe que existe a cidade de Tarsis, Paulo fala, é Paulo de Tarsis, né, a cidade que ele nasceu, inclusive, provavelmente tem a ver com esse Tarsis aqui, né? Então, e aí dando a indicação que eles sobem então para a região da Europa. Mas, diferente, o importante aqui é a gente saber que quando Moisés vai fazer esse relato dos descendentes, tanto de Jafé, quanto de Cã, quanto de Sem, para mostrar que das 3 descendências surgiram povos, surgiram nações. As nações se dividem entre esses 3 homens. Ou seja, nós todos temos descendência de Noé, como temos de Adão, né? São as duas coisas que a gente pode garantir que é 100% de certeza que nós somos descendentes de Adão e nós somos descendentes de Noé. E por meio desses 3 homens, Sem, Cã e Jafé, toda a raça humana se divide, aí cada um com seu povo, clã e língua. Ele até fala aqui isso no final, no 5, né? Deles procedem os povos, os quais se separaram em seus territórios conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então as nações surgem deles, né? Uma coisa interessante que a gente tem que notar é sempre essa questão, né, de que tudo vai redundar Noé, no caso, em Adão, mostrando que todos nós somos irmãos, no fundo. E é o propósito de Deus, né? Quando Deus nos acolhe, nós passamos a ser irmãos em Jesus Cristo. E às vezes a gente deixa isso de lado quando a gente age, por exemplo, com preconceito, quando a gente julga, né, um povo, uma raça, uma nação, né? E a gente às vezes olha e acha que isso está longe. Gente, a escravidão durou até pouco tempo atrás. Pouco tempo que a gente está falando, falando aí de 100 anos, de 150 anos. A segregação racial ainda é muito forte no meio cristão. Eu estava estudando esses dias aqui sobre a igreja nos Estados Unidos, por exemplo. Estamos falando de 1900. Tinha segregação racial na igreja. Acho que tem até hoje, né? Não sei, nunca vi lá, nunca fui, mas deve ter até hoje. Tinham igrejas de negros, igrejas de branco, e eram irmãos, são irmãos, nós somos irmãos, e ainda existe isso. Mostrando, como vimos na semana passada, que Deus conhece a maldade do coração humano. É brincadeira, gente. Nós saímos do mesmo Pai.
no sentido de descendência, mas ainda nutrimos a divisão das nações e julgando, tendo preconceito com muitas delas, né? E até em alguns casos sofrendo preconceito. Nós somos brasileiros, né? Temos uma visão no mundo aí que é engraçado isso, uma visão de índio, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de viajar aí para alguns lugares, é impressionante, meu. Eles acham que a gente é índio, que a gente é nômade ainda. Só não é maior do que a visão do futebol, infelizmente, que você fala que você é brasileiro lá fora, a primeira coisa que eles falam é futebol, mas a impressão que eles têm é que a gente ainda vive numa situação, isso mostrando a maldade do coração humano, e nós todos temos que pensar sempre isso. Somos descendentes de Noé, da mesma pessoa, brancos, negros, mestiços, mulatos, né, pardos, japoneses, quem tem cabelo liso, quem tem cabelo crespo, quem é magro, quem é gordo, todos nós, né, temos a mesma origem. Avançando agora um pouquinho do versículo 6 ao versículo 20, e aqui eu chamo a atenção que é uma passagem longa, e é engraçado que neste capítulo é o que maior se desenvolve aí o assunto, que são os descendentes de Cã. Moisés vai explorar bastante os descendentes de Sete também, de Sem, falando um pouquinho aqui no capítulo 10, depois voltando no capítulo 11. Mas é interessante como ele investe tempo aqui nos descendentes de Cã, até porque nós vamos ver que tem um motivo especial para isso. Mas vamos ler primeiro e depois a gente discute um pouquinho. Versículo 6, então, do capítulo 10. Estes foram os filhos de Cã: Cush, Misraim, Fut e Canaã. Guardem este nome, Canaã. Estes foram os filhos de Cush: Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. Gente, só mais uma brincadeira aqui. Para ler esses nomes sem gaguejar, eu tive que treinar, viu? Porque cada nome difícil de dizer, né? Até isso a gente teve que fazer para treinar aqui, né? E ainda de vez em quando dou umas confundidas aqui. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Assíria e fundou Nínive, Rebote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas e os Naftuitas, os Patruzitas, os Casluitas, dos quais se originam os filisteus, outro dado importante, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom e iam até Gerar, e chegavam até Gaza. E de lá prosseguiram até Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Laza. Esses são os descendentes de Cã, conforme seus clãs, línguas e em seus territórios e nações. Então, como eu disse, Moisés aqui investe um bom tempo, né, para falar dos descendentes de Cã. E aqui, muito nessa direção, que seriam os inimigos principais de Israel. E para a gente é fundamental entender isso. Falei de Canaã porque é o pai dos cananeus. Depois, quando a gente avançar na história, chegar no livro de Êxodo, por exemplo, e perceber que Deus determina que eles tomem a terra prometida onde estavam os cananeus, e é tão triste porque a maldade dos cananeus tinha chegado a tal modo que Deus falou que eles iam matar, tinham que matar, executar juízo sobre todos os cananeus. Não era para Israel ter deixado ninguém vivo. Tamanho era a maldade dos cananeus. Mas então aqui Moisés está preparando esse terreno. Ó, sabe esse povo que a gente vai lá e vai ter que matar eles? São filhos de Canaã, filhos de Cã, amaldiçoados por Noé porque desobedeceram desde o princípio lá, quando saíram da arca de Noé. Então ele já está preparando para isso.
Ele vai falar de Nimrod aqui, que é um personagem importante para a gente. Nimrod, gente, é pai de dois povos que destruíram Israel. Ele é pai dos assírios, nós vemos aqui a partir do versículo 9, e pai dos babilônicos. Ele é o que fundou Babel e fundou Nínive. Um outro povo que temos também, que vai ter muito problema com Israel, são os filisteus, os filhos de Casluim. Então Moisés também enfatiza aqui eles, né? E a gente vai saber que durante a história vai ter sempre esse confronto. Aliás, provavelmente Moisés mudou a rota, Deus direcionou, na verdade Moisés foi direcionado por Deus para vir para uma rota alternativa aqui no Êxodo, para não passar pela Filistia, talvez para que eles não fossem aí, né, tivessem que passar por uma guerra com os filisteus, mas ele fala aqui também dos filisteus. E aí os descendentes de Cã, então nós vamos perceber que eles vão ocupar uma faixa de terra ali naquela região da Terra Prometida, né, Israel, um pouquinho na Síria, descendo ali para o Egito, provavelmente se expandindo para a África. Então é a região que os cananeus, né, vão tomar como posse. Um dado importante nessa passagem, que eu acho que a gente tem que prestar atenção, é a história de Nimrod. Nimrod, então, ele começa a sua citação no verso 9, e nós percebemos lá a menção, né, poderoso, valente caçador. A versão Almeida, inclusive, ela põe isso como poderoso, valente caçador diante do Senhor. Acresce, né, o diante do Senhor. A NVI, por algum motivo, não colocou. O que é importante a gente ter isso, né? Lembra que antes do dilúvio, Deus já tinha já percebeu o problema nisso. Inclusive os próprios filhos de Sete, né, os descendentes de Sete, estavam se tornando poderosos, homens, né, nessa condição de domínio, de poder sobre os outros. E isso foi um dos motivos também que trouxe o juízo do dilúvio. E volta aqui da mesma forma. Então Nimrod agora passa a ser alguém que vai ser um rei. A gente vê, né, na passagem que ele se torna o primeiro rei de Babel, depois vai e funda Nínive, né? Nessa direção, já começa a surgir de novo esses homens desejosos de poder, desejosos de ter o domínio, né? Quando ele fala poderoso, valente, caçador diante do Senhor, a gente pode até dar uma conotação positiva. Não, diante de Deus ele era alguém poderoso, alguém, né, de caçador, e pode ter acontecido isso, mas a gente vai saber que ele vai se perder. Para mim, quando eu falo aqui que é no versículo 10, que ele foi o rei da Babilônia, ele já está linkando que o que vai acontecer, rei de Babel, desculpa, o que vai acontecer em Babel era sobre o domínio dele, né? Porque ele era o rei, ele era alguém que tinha o poder ali em Babel. Então pode ser até que tenha começado bem, mas no final se corrompeu, mais ou menos como a história de Salomão. Salomão, penso que ele se arrepende no final, mas Salomão, a gente não pode esquecer que ele começa o reinado dele maravilhosamente bem, ele pede sabedoria para Deus, Deus dá sabedoria para ele, com isso ele prospera demais, mas a gente vê que num dado momento, até por influência das suas mulheres, que eu penso ao qual ele se casou para ter mais poder, essa questão do poder, né, de a gente ter domínio, para ter mais poder e mais domínio, ele já tinha isso de Deus, mas eu acho que ele se perde nisso e vai atrás de casamentos, arrumados para se manter ainda poderoso, e com isso ele se perde adorando os deuses dessas mulheres. E aí alguém que se perde, inclusive a divisão das nações vem por culpa dele, né? É uma consequência dos seus atos. Então, da mesma forma, alguém que começa bem, prospera, mas depois se perde no meio do caminho. Ou então é uma situação negativa já, alguém que alguém que já se rebelou contra Deus, ou seja, o propósito de Deus não era desse, mas ele foi poderoso, ele foi valente, ele foi caçador diante de Deus, contrariando Deus. E é uma possibilidade forte, porque quando a gente vai ver a história de Babel, e nós vamos se debruçar sobre ela hoje, nós vamos perceber que eles vão contrários a tudo que Deus tinha determinado. Então aqui é alguém que é diante de Deus no sentido de ser um poderoso, um valente, um caçador, contrário a tudo aquilo que Deus desejava, né? Ser um opositor. O importante é que isso, se começou bem e ficou mal, ou se já começou mal, é que nós vamos saber que Nimrod é alguém, até pela história de Babel, que contraria aquilo que Deus tinha determinado para Noé quando eles saíram da terra. E mais uma vez lembrando, ele foi rei de Babel e foi fundador de Nínive, portanto pai da Babilônia. Babel no futuro se torna Babilônia. E pai de Nínive, que no futuro se torna a Síria, ou seja, os dois
as duas nações, os dois impérios que destruíram a nação israelita. Então até aqui os descendentes de Cã. Avançando agora, versículo 22 a 32 do capítulo 10. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou a Salá, e este gerou a Éber. Éber nasceram dois filhos. Um deles se chamou Peleque, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou a Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Zabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. A região onde viviam se estendia de Messa até Sefar, nas colinas do leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs, línguas, em territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história de sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Então até aqui nós percebemos, né, agora a história dos descendentes de Sem. Então a partir do 22 a gente vê a criação dos semitas. Eu falei já semana passada e reforço aqui, a gente ouve muito hoje, né, o antissemitismo. O que é o antissemitismo? São aqueles que perseguem os povos semitas, que são os descendentes de Sem. Naturalmente, isso vai direcionar para aquela descendência de Deus, vai se direcionar mais para o povo de Israel, propriamente dito, né? Que é a semente, que carregou a semente santa, né? E é aquele que foi o povo determinado por Deus, ao qual Deus se revelou, o povo que Deus se revelou. Então vai ter muito essa perseguição, né? Quando a gente fala antissemitismo, já tem a origem aqui. Como também nós percebemos no versículo 25, Éber, os descendentes de Éber, que é a origem do povo hebreu. Se os semitas são os descendentes de Sem, os hebreus são os descendentes de Éber. Um dado importante aqui que ele mostra, quando ele fala de Peleque, nós vamos perceber que ele não desenvolve aqui a genealogia de Peleque, porque ele vai falar isso no capítulo 11, até porque é por meio da descendência de Peleque que vai vir a descendência de Abraão, que é o grande foco, mostrar ali para aquele povo de Israel a chegada e a escolha de Abraão. Então ele já está preparando o terreno para isso. E a gente vai ver no 11 que ele vai deixar isso muito claro. Mas aqui, nesse trecho, ele continua só na descendência de Joctã. Um dado legal é que ele fala que Peleque, então, recebe esse nome porque teve a terra, que o nome foi na época que a terra foi dividida, então seu nome era para isso. Eles tinham esse hábito, né, de pôr o nome da pessoa com algum evento que tinha acontecido, ou então por algo que a pessoa se parecia. Mas aqui o que pode nos chamar a atenção? A terra dividida. E o que pode ser aqui? Pode ser só simplesmente menção, e eu acho que é o mais provável, na época da Torre de Babel, que nós vamos estudar no próximo capítulo. Ou então, eu vi que eu acho pouco provável, até porque os povos ainda estavam unidos, a divisão aqui, eu vi comentarista falar que poderia ser a divisão dos oceanos, né? A terra era tudo junta, e aí de repente ela se separou, se separou criando os oceanos da forma que estão hoje, né? Antigamente provavelmente tinha só uma capa, uma parte seca e o restante oceano. Aí em dado momento a Terra se separou. A gente crê, isso aí acho que dá para crer que a Terra se separou em dado momento, até porque a gente vê realmente a conformação do Brasil, ela se encaixa na conformação da África, por exemplo, mostrando que um dia pode ter sido unido. Agora não quer dizer que foi nesse momento, ou foi no dilúvio, ou quando quer que seja. Mas o que eu acho que tem mais a ver com isso, né? Foi quando a terra foi dividida, ou seja, quando Deus então cria as nações e divide o povo pela terra. E os descendentes de Sem então vão ocupar uma faixa um pouquinho ali do Iraque, e a gente sabe disso até porque Abraão, quando é chamado, ele estava na terra de Ur dos Caldeus, naquela região do Iraque, mas eles descem ali para a região que hoje é tida como Arábia Saudita, Iêmen. Então, olhando ali os descendentes de Cã, que vão mais para a terra de Israel, eles vêm para o lado de cá, né, onde é um pouco da Jordânia hoje. A Jordânia ainda acho que tinha um pouquinho os filhos de Canaã, mas
Dali para até o Arábia Saudita, o Iêmen, né? É onde eles ocuparam ali a região. Então eles mostram aqui nesse capítulo, Moisés mostra aqui nesse capítulo 10, essa expansão da terra, né? Então a divisão e como eles se tomam conta. Mas aí vem a pergunta, mas pô, peraí, eles saíram do dilúvio, tudo bem, Deus falou para eles se espalharem, mas como isso aconteceu? Você está me contando então que foram criadas as nações, eles se espalharam aí pelas regiões, mas como isso? Aí o capítulo 11... ele não é continuação do 10, ele é uma amplificação do 10. Mais ou menos como Moisés fez lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 ele não conta pra gente toda a história da criação, passando pelos 7 dias. Aí no 2, por exemplo, o capítulo 2 de Gênesis não é continuação do capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 2 de Gênesis é uma amplificação de certas coisas do capítulo 1, principalmente na criação do homem e como Deus conduz o homem durante esse processo de criação. Aqui é a mesma coisa. O que Moisés está fazendo? Ele explicou então como foram criadas as nações, só que agora ele vai falar, agora eu vou explicar o porquê de tudo isso. Por que foram criadas as nações? E aí a gente entra então no capítulo 11 e vamos ver nesse primeiro bloco, né, do capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9, a história da Torre de Babel, que é onde começam então as nações. Então, Gênesis 11, versículo 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada mais poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali da terra, ali o Senhor os dispersou por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então aqui, gente, nós começamos no versículo 1 vendo que existia depois do dilúvio uma só língua e um só modo de falar. Então, ou seja, a indicação aqui que a comunicação entre eles era perfeita. Quando a gente fala apenas uma só língua e um só modo de falar, língua está ligado à nossa questão linguística de uma nação. Se a nação fala português, inglês, espanhol, né, mandarim, o que quer que seja. Então é a língua que se fala naquela nação. Mas quando eu penso que eles citam modo de falar, é o entendimento pleno, né? Não só no sentido da própria língua, que pode ter nuances. Um exemplo, às vezes a gente sai daqui e vai para o Nordeste ou vai para o Sul, a gente tem dificuldade, para o Centro-Oeste, a gente tem dificuldade de entender certas coisas. A minha filha, por exemplo, quando era pequena, minha esposa é de Goiânia, minha sogra mora em Goiânia. Lá eles têm a mania de chamar coisas de trem. Tira esse trem daí, tira esse trem daí. Aqui nós não conhecemos isso como trem. Quando a gente foi lá com a nossa filha jovem, pequenininha ainda, a avó dela chegou para ela, tira esse trem daí. Minha filha ficou olhando para ela assim, sem entender nada. O que é? Tira esse trem. Ela, acho que na cabecinha da minha filha estava passando um trem, né? Ela falou, cadê o trem? Eu vou procurar o trem. Mas não é uma forma de falar daquela região, né? Mas olha que interessante, na mesma língua pode haver uma confusão de entendimento. Então elas falam português, só que tem um entendimento. Um outro caso, se a gente hoje for para Portugal, gente, vamos entender grande parte, mas tem coisa que vai ter confusão, mesmo falando a mesma língua, falamos o português, mas temos entendimento diferente de quem mora em Portugal, de quem mora na Angola, de quem mora em Moçambique, de quem mora em Guiné-Bissau. São países que falam português, mas que têm as suas nuances locais, trazendo certa confusão se não entendida corretamente. Mas naquela época não.
Era uma só língua e um só modo de falar, ou seja, o que se falava se entendia, não tinha confusão, né? E nós vamos falar muito de confusão hoje, né? Não havia confusão na linguagem. Então eles falando a mesma língua, o mesmo modo de falar, começam a se espalhar e encontram uma região fértil. Hoje a gente chama ela de até a região do crescente fértil, né? Uma região que era ali servida pelo rio Tigre e o rio Eufrates, né? Ele chama essa região de planície de Cinear, provavelmente. Quem já viu lá diz que é um lugar bonito mesmo, né? Um lugar verde, bem regado. Então eles veem esse lugar e aí eles decidem, poxa, vamos nos reunir aqui e ficar aqui. Ele fala aqui, né? Dissemos aos outros, vamos ficar por aqui. Parece que é todo mundo. Eu confesso que eu ainda não tenho uma convicção de que era realmente os descendentes de Sem, Cã e Jafé, todo mundo junto reunido. Muitas pessoas dizem que sim, já vi outros dizendo que não, mas o que importa é que houve o cenário ali, tinha muita gente ali, quando Deus pediu para espalhar, eles ficaram unidos, eles ficaram juntos. Por quê? Porque viram realmente que a terra era boa para se instalar. Um detalhe importante, eles vão para um lugar que eles passam a desenvolver técnicas de construção, né? Era uma região que não tinha pedra, então eles iam ter dificuldade em construir com pedra, e eles começam a desenvolver a criação de tijolos. Eles descobriram, né, que queimando o barro, né, fazendo um monte de barro e deixando ele queimar no sol, eles tinham algo que eles pudessem construir. Só que isso trouxe para eles uma facilidade e provavelmente uma expansão muito grande em fazer a cidade. Porque você imagina você lavrar uma pedra, desculpa. Primeiro, para você carregar uma pedra até certo lugar e você lavrar ela, demorava muito tempo. O tijolo, não, você vai lá, fiz um bolinho, deixo ele secando no sol por 15 dias, nem sei se era tudo isso, mas vai, 15 dias, depois de 15 dias eu tenho uma quantidade muito grande de tijolo, ou seja, a minha capacidade de construção numa cidade se tornou muito mais rápida do que se fosse em pedra, né? Então, e eles descobrem também o piche, como aquela região, inclusive é uma região, a gente sabe até hoje, né? Toda aquela região, Iraque, Irã, o Oriente Médio, a Arábia Saudita, eles são riquíssimos por causa do petróleo, do piche, petróleo, né? É riquíssimo nisso, até hoje. Naquela época também brotava isso da terra, então eles tinham, em vez de fazer uma argamassa, usaram o piche, e com isso eu penso que eles tiveram uma capacidade de construção muito rápida, e eles até falam, né, vamos construir uma cidade. E estavam construindo. E penso que na hora dessa construção, e até por essa facilidade, já brotou da cabeça deles. Espera aí, vamos construir uma torre também. Uma torre que alcance o céu, né? Com essa condição de construção civil, eles conseguiam fazer isso e também fazer isso muito rápido. Imagina você construir uma torre em pedra. Acho que o cara não ia viver, né? Se foi Nimrod, por exemplo, que teve essa ideia, a gente vai perceber que a vida deles passa agora por uma diminuição drástica. Eles não vão viver mais 900 anos. Vai caindo drasticamente. Os primeiros até vivem mais, 500 anos, depois vai caindo, né? Então, se eles fossem fazer uma torre de pedra, a geração dele não ia ver. E o tijolo permitiu que a velocidade fosse grande, e eles desejam isso. Mas o problema de tudo isso é que agora aparece algo tenebroso na história, que é a arrogância e o orgulho deles. Então a gente percebe aqui, né, no versículo 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gente, a arrogância e o orgulho dominam o coração deles. Por quê? Porque na verdade a decisão de construir uma torre é para que eles pudessem alcançar o céu. E por que alcançar o céu? Porque eles entendiam que isso ia tornar o seu nome famoso. Aqui eu vejo muita também mensagem sobre isso. Alcançar o Deus um alcance ao céu para alcançar Deus. Aqui não, é para fazer algo muito grande para tornar o nome famoso. Se a gente olha na história como um todo, a gente percebe aí como é que é o nome daqui? Sigurates, né? Que eram essas construções que eles faziam em torre exatamente para isso, porque você via de muito longe
E ali é um memorial, né? Ó, tô olhando, ó, o zigurate construído pelo tal lá, né? Olha a torre que foi construída por Nimrod, por exemplo. Então era nesse sentido, para tornar o nome dele famoso. E com isso, as pessoas se aglutinarem ali. E o plano de Deus de se espalhar, ser frustrado, né? Então, esse era o ponto, né? O orgulho e a arrogância dele. E é uma coisa interessante, gente, porque a gente fala assim, por que ter todo mundo junto? Porque o que quer uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que quer ser famosa? Que as pessoas fiquem ali rodeando ele, né? Ter fãs, né? Ter fã-clube, o fã-clube de Nimrod. Vamos levantar uma faixa, viva Nimrod! Como é que eles iam fazer se estivessem longe? Então eles tinham que estar juntos. E quando Deus nos fala isso, sai, espalha, você quebra isso, né? Não é só o fato de você se espalhar para cuidar daquilo que Deus criou, mas também para você se precaver disso. Você não vai ter essa condição, e o homem quer isso, né? E lembra, o homem, ele quer viver nisso, é interessante. Tanto os que querem ser famosos, quanto aqueles que querem seguir os famosos. O cara que não consegue, ele cria um fã-clube para seguir o famoso. E o que está acontecendo com isso? Nada mais do que você tirar a glória de quem tem que receber a glória e pôr em outra pessoa. A glória, a honra, só deve ser prestada a Deus. E a gente tira isso de Deus e põe nessas pessoas. Ou, no caso aqui desses, queriam tomar o lugar de Deus para que recebessem a honra, a glória. Você vê então que dois sentimentos que contrastam o chamado de Deus para a raça humana. Não é à toa que a gente vai ver no livro de Apocalipse, nós estamos começando a ler a Bíblia em Gênesis, falando de Babel. Nós vamos terminar a Bíblia em Apocalipse, falando da destruição da Babilônia. O que é isso? A arrogância, o orgulho da raça humana, de querer ser famosa, de querer ter seu nome reconhecido e tomar uma glória que não é dela. Porque se Nimrod foi porque Deus determinou que Nimrod fosse Nimrod. Se Nimrod foi poderoso, se ele foi caçador, se ele foi alguém que dominou as nações, foi porque Deus permitiu. De quem que é a glória? É de Nimrod? Mas Nimrod não conhecia isso. Esses povos aqui não conheciam isso. Eles queriam que o nome deles fosse famoso. E até contrariando a lei de Deus, o decreto que Deus tinha dado para Noé, para eles se espalharem da terra. Agora continua a história e é um negócio maravilhoso aqui, né? A gente encontra o termo Deus desce para ver. Na verdade, uma coisa interessante, tá? Antes de falar nisso, né? Olha, eu vou ler o texto de novo. O Senhor desceu para a terra, né? E ele dialoga com alguém, né? Então, o Senhor desceu para ver a cidade que o homem tinha construído e disse: eles são sua ponta, venham, desçamos e confundamos a língua deles. Ele vai falar no 7. O que é importante isso? Quando ele fala venham, desçamos e confundamos, com quem Deus está falando? Para quem que ele vai falar venham? Eu só posso falar venham se tem uma outra pessoa comigo. Eu não posso falar para mim mesmo, venham. Eu vou falar vou, né? Eu não posso falar desçamos se eu estou sozinho. Senão eu vou falar vou descer. Eu não posso falar confundamos. Eu vou falar eu vou confundir. E Deus fala venham, desçamos, confundamos. Nos mostrando que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo aqui descendo, fazendo, confundindo. Mostrando mais uma vez que a Trindade é Trindade por toda a eternidade. Então, se alguém falar para vocês, nós falamos isso lá, né? Quando nós dissemos que Deus falou, né? Façamos o homem a nossa... Aqui é mais uma vez, é outra afirmação, que a Trindade está se relacionando na história eternamente. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai e o Espírito a gente até tem uma certa facilidade em entender. Às vezes a gente tem dificuldade de entender que Jesus é um membro da Trindade desde o princípio. Mas Jesus é um membro da Trindade desde o princípio, que eu digo aqui nesse relação, porque Jesus é eterno como Pai e como Espírito Santo. Jesus não foi criado. Jesus foi criado como homem na concepção do Espírito em Maria, mas como Deus... Ele é Deus eterno como Pai e como Espírito Santo. Ele não tem criação de Deus. Ele não foi um ser criado por Deus. Ele é um ser eterno.
Mas voltando aqui, então Deus fala, vamos descer lá para ver o que eles estão construindo. Agora, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, para que Deus vai descer? O que quer dizer essa passagem? Moisés, qual a intenção de Moisés dizer, pô, vou descer lá? Gente, Deus está todo momento ali vendo o que está acontecendo, Deus tinha ciência de tudo isso aqui, Deus já tinha ciência do que ia acontecer lá para frente. Então por que tem essa passagem? Eu penso que aqui tem a ver, é um zombar, tem a ver com zombar. Falou, ó, eu vou ter que descer porque é tão pequeno que eles estão construindo, eles querem chegar no céu, olha a pretensão do coração deles, ser famosos alcançando o céu. Mas eu vou mostrar para eles que além deles não alcançarem o céu, se eu quisesse, numa linguagem humana, né, mostrar para eles a pequenez do que eles estão fazendo, eu vou dizer, eu vou sair de onde eu estou, vou ter que descer aí, porque se eu não descer eu não consigo nem ver o que vocês estão construindo. Isso é uma forma de, um antropoformismo para mostrar para a gente isso. Acho que é antropoformismo, né? Que é quando dá uma imagem de Deus, que Deus precisaria descer para enxergar o que a gente está fazendo, ou enxergar o que eles estavam fazendo de tão pequeno. Eles podiam até... Olha como esse povo vive, como a gente vive na mentira. A gente acha que às vezes o que a gente faz é grande, as coisas que a gente constrói aqui é grande, mas diante de Deus, se Deus fosse uma pessoa humana mesmo assim, hoje, completa, no sentido, o Jesus mas falando, né, nesse contexto global, Deus teria que descer, porque é tão pequeno o que a gente faz, diante de Deus, do seu poder, da sua majestade, da sua excelência, da sua perfeição, da sua extraordinariedade, que pro homem é pequenininho. Lembra que eu falei semana passada, os ateus hoje não conseguem entender o dilúvio, porque não, ia destruir tudo, porque a força da água, porque eles estão pensando de forma ordinária, mas Deus é extraordinário. Esses homens aqui estão achando que o que eles vão fazer é grande, porque eles estão pensando ordinariamente, mas eles esquecem que eles são criação de um Deus extraordinário, muito maior do que tudo que a gente possa fazer. Então quando ele fala, vou descer para mostrar, cara, tudo que vocês fazem aí é muito pequeno, perante toda a minha majestade, o meu poder, a minha glória. Então não dá para você ser poderoso se você não estiver aliançado comigo, porque a diferença é monstruosa. Pode até ser famoso aí na terra, mas é tão pequenininho a fama de vocês que se eu não descer eu não vejo a fama de vocês. É nesse sentido, né? Agora, um outro dado importante que Deus mostra. O homem, quando unido, ele ganha força. Ele ganha força. Vamos ver aqui de novo, né? Versículo 6. E disse Deus, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Ele não está falando do próprio Deus, que nós vamos ver que Deus pode impedir, Deus impediu eles, né? Mas a nível de raça humana, quando o homem é unido, gente, ninguém pode deter. Ninguém detém uma união de pessoas convictas. Só vai deter quem? Uma união de pessoas maior do que aquela mais convicta. De novo falando de raça humana, sem falar de intervenção divina. Nós vemos na história que quando Deus age, pode ter 10 mil de um lado que 300 ganham. Não por causa dos 300, por causa do Deus que protege os 300. Agora, falando a nível humano, se não tiver interferência divina, 300 não vão vencer 10 mil. 10 mil não vão vencer 200 mil. Se a gente estiver falando só de força humana, 10 mil vencem 300. 20 mil vencem 10 mil. Mostrando o quanto é importante vivermos em comunhão, em união, porque isso fortalece o relacionamento. A gente começa a fazer coisa muito maior. Se a gente ficar sozinho, nós vamos fazer uma quantidade de coisas boas, e pode ser até más, que esses caras aqui estão fazendo mal. Agora, se a gente viver como um grupo maior, a gente vai fazer mais coisas. Se for coisas boas, mais coisas boas. Se for coisas más, mais coisas más. Nesse caso aqui, eles escolheram fazer o que era mal. Mas a gente percebe que tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, se a gente se unir, a gente pode fazer coisas muito grandes. Do lado negativo, penso que Deus vai interagir na história como ele age aqui. A gente fala, vocês querem fazer isso, vocês têm muitos planos, vocês se uniram, e se a gente não tomar uma atitude, os planos de vocês vão tomar contornos cada vez piores, então desçamos aí e façamos a coisa certa. Direcionemos as coisas na linha. Então, também a união fortalece
e a gente pode fazer muita coisa bonita. Só que se a gente fizer coisa errada, pode ter certeza que Deus vai descer e vai parar com a brincadeira. E é o que ele fez aqui. O homem pode fazer muitos planos, mas Deus desce e confunde as línguas. E ele desceu e mexeu no ponto crucial, que é o quê? A comunicação. Ele interviu na comunicação, criando línguas diferentes e criando confusão na comunicação. Da mesma forma que a união, quando a gente fala uma só língua, um só modo de falar e nos unimos, gente, ninguém é páreo, exceto Deus. Mas na Terra não. Agora, se não tem comunicação, se há confusão na comunicação, esquece. Isso pode estar na mesma língua, tá? Eu posso estar numa igreja que a gente fala a mesma língua, defende muitos pontos teológicos positivos, mas a falha na comunicação pode trazer um estrago tenebroso. E é o que o Babel nos ensina. A falta de comunicação traz o quê? Separação. E nesse propósito, então, Deus confunde a língua deles e aí separa eles, dispersa. E o plano de Deus para que a terra pudesse ser povoada, que ele se espalhasse e povoasse a terra, é cumprido. Só que, infelizmente, com uma comunicação diferente agora, e nós vamos perceber durante toda a história, e nós hoje também presenciamos isso, com uma confusão de comunicação. E essa confusão de comunicação tantas vezes traz tantos problemas, assim. Famílias, amigos, casamento, nações, cidades, estados, política, religião, futebol. A falta de comunicação, a falha de comunicação traz muitos problemas para nós seres humanos. E isso começa em Babel, devido à arrogância do coração do homem. Agora, lembrem-se, gente, tudo isso diante da direção de Deus. Nós podemos fazer planos, nós podemos nos unir, nós podemos tentar várias coisas, mas se Deus não quiser, se não for o propósito de Deus, ele vem, ele desce, ele confunde. Agora, penso que se for o propósito dele, nós teremos êxito naquilo que nós fazemos. E por isso esse lugar foi chamado de Babel, que no nome hebraico quer dizer confundir, né? E aí penso que Babilônia então é uma confusão. O que Deus vai fazer em Apocalipse? Destruir a confusão que o homem criou. Pela arrogância, pelo orgulho, pela ganância, pelo desejo de poder que ele carrega. Então, lá em Apocalipse vai ser a volta para o estado original. Nós todos falando uma só língua, um só modo de falar, um só modo de agir. Direcionados por quem? Pelo Espírito de Deus, que vai agora nos alcançar plenamente. Então nós, em união com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com todos nós, caminharemos do mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de falar, com uma mesma língua. O mesmo modo de pensar não quer dizer que não possa haver diferença, mas vai haver comunicação, vai haver alinhamento, e aí nós alinharemos o modo de fazer. Como Jesus fez no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. O que Jesus está falando ali? A minha vontade agora está um pouco diferente da tua. Vamos alinhar. Na verdade, a vontade do Pai não no sentido de... O Pai não queria que Jesus passasse por aquilo. O Pai fez Jesus passar por aquilo, ou ele junto com Jesus determinaram para nos salvar. Mas naquele momento, Jesus está dizendo o seguinte: afasta de mim, mas faz a tua vontade. Olha, se tiver diferença de pensamento aqui, vale o teu pensamento. Faz o teu pensamento vir sobre mim, é nesse sentido. Então Babel é essa tragédia que nós vemos até hoje, que é essa confusão na comunicação da raça humana, trazendo então muitos problemas para nós, né? Mas aí ele está mostrando aqui então o porquê que foram criadas as nações, voltando para o capítulo 10, mostrando então por que os descendentes de Cã têm os seus clãs, a sua língua e as suas nações, o de Jafé e o de Sem. Então a partir de Babel, a terra é dividida em clãs, nações e línguas, que nós vemos até hoje, e nós vemos essa disputa insana, né? Para as pessoas tentarem unir. Nós estamos agora nos confrontando com a situação da Rússia e da Ucrânia. É isso aqui, gente.
É triste, mas é isso. Eu vou avançar aqui por causa do tempo, capítulo 11 ainda, versículos 10 a 32, nós vamos ver o registro da descendência de Sem. Este é o registro da descendência de Sem, 2 anos depois do dilúvio. Aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 50 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleque. Depois que gerou Peleque, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleque gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleque viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Seruque. Depois que gerou Seruque, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Seruque gerou Naor. Depois que gerou Naor, Seruque viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, terra natal, quando vivia Terá seu pai. Onde vivia Terá seu pai. Tanto Abraão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus por Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então aqui nós vemos a descendência de Sem, já no sentido de ir até Abraão. No capítulo 10 nós vimos chegando até Peleque e Joctã. Aí ele para a descendência de Peleque e continua só de Joctã. Aqui ele vai de Sem até chegar a Harã. Gente, a gente lê isso aqui, a gente fica louco. Meu, é muito número, 100 para cá, 35, para que isso, né? Nossa, é uma chatice ler, né? Genealogia, mas tem dados legais, se a gente pode perceber. O primeiro dado que eu penso aí, confrontando com a descendência de Adão, né? Passam-se 9 gerações de Adão até Noé. Então, se a gente contar as gerações de Adão até Noé, são 9. Como se a gente contar de Noé até Abraão, são 9 gerações também. Pô, tá bom, 9, mas olha que coisa interessante. De Adão até Noé passam 1056 anos. De Noé até Abraão, 360 anos. O que nós estamos percebendo aqui? Uma diminuição no espaço, né? E isso vai ver até na própria idade. Se a gente pegar a média das gerações de Adão até Noé, nós estamos falando que eles viviam em média 857 anos. Alguns vivendo 900, Matusalém, que viveu, né, muito tempo. Nós vamos ver que Noé viveu 950 anos, mas a hora que a gente passa para as gerações de 100, nós vamos ver uma diminuição drástica. Eles passam a ter uma média de 420 anos, metade quase. Se até Noé eles viviam em média 850, de Noé até Abraão eles vão viver em média 420 anos. Estão mostrando que eles nasciam antes e viviam menos. Tem várias conjecturas aqui. Uns falam que agora passaram a comer carne e aí a vida deles mudou. Que depois do dilúvio teve também essa diminuição. Eu não vou entrar nessa discussão, só queria mostrar para vocês que há essa diminuição. Um dado interessante também. Noé nasceu então no ano 1056. Se Noé nasceu no ano 1056 e viveu 950 anos, ele morreu depois de 1900. 1900 e lá vai fumaça, né? Quase chegando no ano 2000.
E Abraão, fazendo as contas, se a gente for perceber, Abraão nasceu por volta, não dá para a gente ter certeza, porque quando ele fala que Noé teve 100 cães já foi aos 500 anos, nós não temos exatidão de quando nasceu 100. Mas pensando, fazendo uma conta lá para o ano 500, Abraão nasceu por volta de 1900. Olha que interessante, Noé estava vivo quando Abraão nasceu. Interessante, né? Outro dado importante, Terá morreu, fazendo as contas aqui por esses números, no ano mais ou menos por volta aí do ano 2050, mostrando que o quê? Que Abraão, quando saiu da presença, quando Abraão saiu de Harã aos 75 anos, Terá estava vivo. Ou seja, Abraão não viu seu pai morrer para depois sair, ele saiu antes disso, né? E é interessante para a gente aqui, quando a gente começa a pensar isso, é formar esse contexto na nossa cabeça. Gente, passou 1000 anos, 9 gerações antes do dilúvio. Aqui passam 360 anos. A gente lê isso em um capítulo, 2 capítulos, acha que foi um negócio rapidinho, mas não. É muito tempo que está se passando. Nós terminamos aqui o capítulo 11, nós estamos falando de 2000 anos de história. Então, em 11 capítulos, Moisés relata 11 anos de história. Por isso que às vezes tem pontos que não foram ditos, que não foram discutidos, até porque naquele momento Moisés não achava relevante. E o próprio Deus talvez, né, não tinha achado relevante. Então a gente precisa ter isso em mente. Mas o mais importante é que a gente termina esse capítulo preparando a história então para a chegada de Abraão, que vai ser o pai então dos israelitas. Então qual foi o intuito de Moisés aqui nesse capítulo? Preparar de Noé até Abraão esse contexto, essa história, e nesse contexto a gente percebe muita coisa importante acontecendo, né? A entrada de novo na terra depois do dilúvio, essa separação das nações, dos descendentes, né? A separação das famílias, das nações, dos clãs e das línguas pela terra, e ele divide ali como é que foi ele mostra ali, como foi essa divisão, e principalmente passando pelos descendentes de Cã, que são descendentes que iriam ser confrontados aí pela nação israelita e que brigariam com Israel durante muito tempo. Então esse foi o contexto do capítulo 10 do capítulo 11, passando pela história de Babel, que nos dá aplicações muito boas de como a gente não deve hoje viver e buscar, mostrando aqui já esse conflito, né, de Babel, da Babilônia, com o conflito de Jerusalém, a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, e a perfeição, que é a comunhão, a união e o modo de comunicação do reino de Deus. Então isso é muito importante. Desculpa correr um pouquinho hoje, mas era uma aula um pouquinho extensa, era legal falar junto, e a semana que vem então a gente continua falando agora da entrada de Abraão na história. E aí nós vamos ver essa revelação mais específica de Deus para um único povo, para uma única nação naquele momento, e vamos poder tirar muitos proveitos dessas revelações que Deus tinha para aquele povo e tem para nós também. Amém? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam desfrutar mais uma vez desse encontro, desse final de semana, trazendo aí todas as aplicações que Deus tem para o nosso coração, e que a gente possa mais uma vez na semana que vem estar unidos de novo para a glória do nosso Senhor. Então nós vamos orar terminando e nos vemos a semana que vem. Papai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos ensina a Tua Palavra, por mais uma vez a gente poder usufruir do que o Senhor nos deixa de relato, que nós possamos, ao contrário do que aconteceu em Babel, a confusão das línguas, ter uma comunicação perfeita com o Senhor, uma comunicação perfeita com os nossos irmãos, que é por meio de uma boa comunicação que a gente trabalha a união, que a gente trabalha a comunhão, que a gente vive como irmãos, como filhos, que a gente possa viver essa verdade e não em confusão, como aconteceu a partir de Babel. Também trouxemos hoje esse aprendizado que somos todos descendentes de Noé, descendentes de Adão, descendentes do Senhor. Que não haja no nosso meio racismo, que não haja no nosso meio intolerância, preconceito. Afinal de contas, somos todos teus filhos. Que haja unidade, que haja união, que haja comunhão, comunicação perfeita entre nós,
E para isso, papai, nós precisamos do seu Espírito Santo agindo em nós. Venha sobre nós e traga essas coisas para nós, por favor. Nós também gostaríamos de consagrar nossa semana ao Senhor, para viver em comunhão plena entre nós, entre os nossos irmãos, podermos também refletir a Tua imagem para aquelas pessoas que o Senhor nos permite relacionar, e que cada vez mais a gente cumpra o propósito para que o Senhor nos tem chamado. Que o Seu nome seja cada vez mais presente em nossas vidas, que a nossa comunhão com o Senhor seja plena, e nós entregamos essa semana nas Tuas mãos. Nós agradecemos por tudo isso e oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.